Vamos lá. Acho que é importante separar algumas coisas. Primeiro, eu não faço parte do conselho de administração, então realmente não tenho condições de opinar Claro. sobre a adequação ou não. Mas o fato é, a empresa de qualquer forma ela está distribuindo seus dividendos regulares, eles são em montantes expressivos aqui para o mercado acionário brasileiro, todo mundo sabe disso. E do ponto de vista fiscal, isso também é importante, pessoal, foi muito acionado hoje para entender um pouco sobre isso. Ele não, nós só colocamos na previsão, na peça orçamentária, os dividendos regulares. A gente não coloca esse tipo de especulação, previsão, expectativa do que pode vir de extraordinário. Então, a previsão de dividendos que nós colocamos na proposta orçamentária, depois se transformou em LOA, geralmente ela tem um grau de segurança bom. Então, essa discussão, essa retenção, por enquanto provisória, né, que ele está numa conta de reserva, ele não impacta as projeções de dividendos. A projeção de dividendo global, se você lembrar, ela depende do BNDES, depende do Banco do Brasil. Hoje ela está com um viés de alta, não em relação à proposta orçamentária. Porque, como eu disse, a gente acaba usando sempre o que já está contratado, né, o que é o base. Então, se ela não decepcionar em termos de previsão de resultado, aquilo performa bem. Então, ele não deve ter impacto em relação à nossa discussão aqui mais imediata. Claro, se fosse feito um pagamento extraordinário, ela gera uma gordura para ser compensada. Mas ela não está na previsão. Então, isso de fato não impacta, ainda que ele seja mantido, né? Eu não sei como que está essa discussão, mas o próprio presidente da companhia fez hoje uma coletiva, né, de apresentação e tudo mais, esclarecimentos, e falou, olha, é algo que vai ser avaliado ao longo do tempo, se vai ser necessário ou não o uso dessa reserva para viabilizar o plano de investimentos. Ela tem um plano de investimentos agressivo, importante para a perenidade da própria companhia. Eu acho que está correto ter um plano de investimento agressivo, balanceado e tudo mais, mas eu acho que ela tem respondido bem em termos de geração de fluxo de caixa. Então, hoje é isso. Então, é importante esclarecer que do ponto de vista fiscal não gera, virou um problema do ponto de vista de vocês tinham colocado lá esperando receber isso. Não, de fato, dividendo extraordinário não estava na nossa conta e, portanto, ele não tem efeito sobre o que estava previsto, né? É óbvio que todo dividendo ele impacta, né? Ele geraria uma arrecadação a mais, mas ele não se comunica com essa discussão em termos da performance mês a mês ali do fiscal. E já que a gente estava falando de mercado acionário, acho que é um debate importante aí, que se conecta em alguma medida, não exatamente como essa da Petrobras, mas está em curso uma discussão sobre a dívida do Estado de Minas Gerais, né? Ela está suspensa nesse momento, tem uma proposta na mesa do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, de federalizar as duas empresas estatais, Copasa e CEMIG. Essa discussão está em curso nesse exato momento e eu queria saber assim, qual é o passo disso, como que isso está sendo tratado no Ministério da Fazenda, se a federalização pode ser um caminho interessante ou se tem alguns problemas e quais seriam as alternativas, já que é preciso chegar a uma solução, senão o Estado pode chegar a um calote com a volta da necessidade de pagar, se não me engano, até abril, né, esse deadline do Supremo, né? Sim. Atualmente tem um deadline até abril para se resolver a questão do RRF, não necessariamente essa discussão sobre aceitação de ativos ou não. Essa não é uma discussão simples, tá? Mas eu estou tentando organizar ela. Do ponto de vista fiscal, se você pensar qualquer ativo que ela seja transferido pelo seu preço justo, em tese ele é só uma troca patrimonial, eu não estou tendo nenhum impacto do ponto de vista econômico para o Tesouro. Então, isso é um primeiro ponto importante. A princípio, se você tiver um ativo, sem entrar no mérito desse ativo, mas um ativo ao seu valor justo, ele é uma troca patrimonial com uma dívida, não teria problema. Agora, tem nuances. Bom, uma das discussões colocadas é a possibilidade de participações em empresas, né? Codemig, CEMIG, Copasa, são informações públicas, né? Precisa ser avaliado qual o valor justo dessas companhias. Faz sentido estratégico? Tem áreas do governo importantes e adequadas para analisar se para o seu setor, para a sua área afim, aquele tipo de ativo faz sentido ou não. Do ponto de vista estratégico, político. O outro é o econômico, fiscal. Bom, do ponto de vista econômico, qual que é o valor justo? Porque não é simples. Você sabe, todo processo, vai fazer um processo de uma OPA. Assim, é um processo longo, não é trivial. Um processo de valuation, do diligence, entender os passivos. Quando você pega uma Copasa, ela tem uma enormidade de discussões. Não é tão simples. E fora outras companhias, por exemplo, CEMIG, aí como que fica com os acionistas minoritários. Enfim, tem muitas discussões. É um processo longo.
é assim, acho que tem um primeiro momento, qual é o nosso compromisso? Estudar, nós estamos estudando. Então, eu acho que não há preconceito nessa discussão, olhando qual que é o papel do Tesouro. Olhar friamente o ativo. Quanto que vale, faz sentido, se esse ativo vale alguma coisa, quanto que se vale, mais ou menos onde está o valor dele. Porque isso também influencia a decisão. Uma coisa, eu acho que vale X, vale Y. Tem um processo, tem uma forma de fazer isso. Então nós estamos estudando, olhando, tentando compreender. Essa é a parte que cabe ao Tesouro. Para a gente chegar, a gente está avançando nesse processo, chegar em condições para aí sim ter tomada de decisão. Que aí ela envolve essa questão estratégica, envolve a questão econômica de fazer, uma vez tomada a decisão de que elas se comunicam. O econômico se comunica com o estratégico. Também se não tiver tanto valor quanto se espera, também a outra parte não vai resolver o problema. E também o tempo que isso vai levar talvez não compense. Então estamos nesse estágio, tá? Então qualquer coisa que eu diga além disso, eu estaria sendo leviano, porque estamos exatamente nesse estágio, avaliando e dando subsídio. Tem um processo de decisão que envolve o ministro, outros ministros, o próprio presidente da República. O que cabe nesse momento é o Tesouro fazer uma avaliação serena das vantagens e desvantagens disso. Ouvindo sua resposta, eu fiquei com a sensação de que o timing pode ser um grande problema, porque é uma operação complexa, essa de avaliar, fazer valuation e tudo, e a gente tem um deadline importante em abril. Não necessariamente para resolver a federalização, mas o RRF depende um pouco também disso, né? Quer dizer, o Estado vai ter que voltar a pagar o juro da dívida. E talvez não tenha caixa para isso, né? Não, então, mas posso fazer um comentário? O Estado tem que voltar a pagar. O Supremo deu uma lambuja para Maranhão, Minas Gerais, etc. E eles acham que agora esse é o estado natural das coisas, ficar sem pagar. Não. Ficar sem pagar, eles ganharam um bônus. Agora, a faca no pescoço está no pescoço dos governadores que têm que pagar, não do governo federal. O governo federal, a meu ver, né, se achar que esses ativos valem alguma coisa, e eu acho difícil que, se somar tudo isso que Minas está oferecendo, valha 10% da dívida que eles têm, porque nós estamos falando de uma dívida de 170 bi, salvo engano. Mais de né? 100% da receita corrente líquida. Então, quanto vale tudo isso? 17 bi, se somar as três, né, empresas? Então, eu acho que é um pouco isso que está em jogo. Né? E aí, aqui acho que tem um ponto importante aqui dessa discussão, que é isso. A discussão para o RRF tem um time, mas ela não necessariamente envolve essa discussão. O outro, ele é delicado, por exemplo, a situação de Minas, essa questão da suspensão do pagamento do serviço da dívida, ele é delicado, porque ele passa a falsa sensação de um ajuste fiscal. Isso. Inclusive ajudou bastante o governo de Minas a... mas se você olhar a variação do saldo de caixa e a variação da dívida, está indo para a dívida. Isso é um problema. Tudo bem, agora vai ter ativo, não vai ter ativo, mas você está com um processo exponencial de crescimento do saldo da dívida. Isso não dá um resultado bom em geral. É um crescimento exponencial. Isso eu tô falando, é uma informação pública, né? E não estou fazendo juízo de valor, tá? É só sendo muito sereno quanto a isso. Então ele é um equilíbrio. Então é importante, sim, claro. Tem situações, é uma federação, faz parte do processo ajudar os entes a encontrar seu caminho para não colapsar a sociedade regional ali, mas tem que ter o caminho de saída. É importante voltar a pagar e começar o seu processo, a escadinha, para ir se recuperando, adotando as medidas e ter lá na frente um jeito de sair disso de uma forma boa. Isso é o mais importante. De novo, aquela discussão que eu trouxe quando eu estava falando fiscal. Eu gosto muito de olhar, claro, tem o curto prazo, mas a gente também tem que olhar o que vai acontecer, porque essa dinâmica temos que encontrar uma solução que equilibre isso. Não dá para crescer exponencialmente a dívida, mas também não é só culpa da dívida, também não dá para ficar sem pagar serviço da dívida. Tem que ter um equilíbrio para poder ter uma saída justa, né? E cada um fazer uma parte para tentar sair disso. Então, hoje está nesse estágio, mas tem com esses cuidados que precisa ser endereçado para a gente não criar essa falsa sensação de que as coisas estão bem quando elas, na verdade, não estão.